Graça e paz, meus irmãos. Pastor Adeudo aqui tem uma palavra de Deus aí para a nossa meditação. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz no versículo 12, ele diz: não que eu a tenha alcançado ou que seja perfeito. Então, o que nós aprendemos aqui no primeiro versículo? O apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha alcançado. Se eu não alcancei ainda, eu tenho que continuar buscando. Se eu não cheguei ainda à plenitude, eu preciso continuar buscando. Ele diz: não que eu tenha alcançado. Se eu não alcancei ainda, que eu preciso buscar. Eu preciso lutar por aquilo. Eu preciso pelejar por aquilo. Então ele diz aqui no versículo 12: não que já tenha alcançado. Alcançado o que? A ressurreição dentre os mortos. E ele diz também: não que eu seja perfeito. Às vezes tem pessoas que acham que para servir a Deus tem que ser perfeitos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha aqui, ou que seja perfeito. Não existe um só que é perfeito, mas nós temos que buscar a perfeição a cada dia, dia após dia, nós temos que buscar essa perfeição e buscar a nossa meta, que é Cristo Jesus. Ele diz mas olha, não que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas ele diz, mas prossigo, não paro no meio da caminhada, eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Você tem prosseguido? Você tem prosseguido para a sua salvação? Você tem prosseguido a sua vida com Deus? Você tem prosseguido a sua caminhada com Deus? Ou você tem parado ao meio do caminho? O apóstolo Paulo, em meio a muitas tribulações, aflições, fomes, angústia, sede, perdido no mar, à deriva 3 vezes, mesmo assim ele diz, olha, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para a minha ressurreição em Cristo Jesus. O que mais que ele diz? No verso 13 ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Mais uma vez ele fala, ele não diz que já era salvo, ele não diz que já alcançou, mas ele prossegue dia após dia. Às vezes quantas pessoas têm parado na caminhada, falam assim, uma vez salvo, salvo para sempre, agora eu não preciso mais da igreja, agora eu não preciso congregar mais, agora eu não preciso mais ouvir a palavra, não preciso meditar na palavra, não preciso santificar mais. O apóstolo Paulo diz, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é necessário fazer uma coisa. O que o apóstolo Paulo fez? Me esquecendo das coisas que para trás ficam. O que ele diz? Eu prossigo, avanço para que estão diante de mim. O apóstolo Paulo teve que deixar todas as suas religiões para trás, teve que deixar o judaísmo para trás, para seguir a Jesus Cristo, para avançar para o alvo que é Cristo Jesus. Quantas pessoas têm deixado de seguir a Jesus para seguir a religião, para seguir a igreja, para seguir a denominação, para seguir o homem? Não, o apóstolo Paulo prosseguia para um alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus. Ele diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quantas pessoas querem servir a Deus, mas não esquece das coisas que deixou para trás, não esquece do Egito. Quem não se lembra de Arão? Está lá em Êxodo capítulo 32, a Bíblia diz que Arão, quando o povo de Israel trouxe, quando Moisés estava no monte orando, buscando a revelação para trazer uma palavra para o povo, para trazer os mandamentos, a Bíblia diz que Arão, o povo trouxe o dinheiro, trouxe o ouro, Arão derreteu e fez um bezerro, lembrou-se do Egito, quis trazer o Egito para dentro da congregação. Olha, meus irmãos, quantas pessoas não conseguem se esquecer das coisas que estão atrás. Assim também foi a mulher de Ló. A mulher de Ló não se esqueceu de Sodoma e Gomorra e com isso pagou com sua própria vida. E o Senhor Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Então olha o que Paulo diz, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo tinha bagagem, era um homem instruído na palavra, era um homem fariseu da tribo de Benjamim, um doutor da lei, mas disse, essas coisas eu considero como refúgio, por causa da excelência do conhecimento de Jesus. Então temos que deixar as coisas que para trás ficam e devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus. Temos que deixar o Egito,
Não podemos, não tem como. Por que que Deus tirou o povo do Egito e trouxe para Canaã? Não tem como ficar no Egito e me adorar. Não tem como você ficar no Egito e querer me servir. Tem hora que você vai ter que decidir se você vai ficar no Egito ou se você vai para Canaã. Deixa o Egito, deixa as coisas do Egito, deixa o pensamento do Egito. O apóstolo Paulo diz: uma coisa faço. Diz aqui, me esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem pessoas que vêm do Egito e quer que o pastor se enquadre a ela, aos pensamentos terrenos, aos pensamentos carnal. Não vai funcionar nunca. Quando o faraó diz: vocês vão lá e adoram ao teu Deus e volta para o Egito. Não, Moisés falou: não. Nós vamos sair todos daqui. Aqui não vai ficar os filhos, não vai ficar a família, não vai ficar nada nosso aqui, porque nós não pertencemos ao Egito. Nós pertencemos ao Deus de Israel. E o apóstolo Paulo diz aqui, meus irmãos: me esquecendo das coisas que para trás ficam, as coisas velhas se passaram. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, olha o que a palavra de Deus diz, 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: alguma coisa faço, me esquecendo dessas coisas velhas, da religião velha, das coisas velhas que antes, outrora, nós andávamos nela. Mas agora tudo se fez novo. Agora nós vamos olhar para Cristo, como está em Hebreus capítulo 12, verso 1. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha o versículo 1 que ele diz: deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Meu Deus, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deixando o embaraço, deixando o pecado, deixando o Egito, deixando esse mundo velho e prosseguindo para o prêmio da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a Bíblia diz, meus irmãos filipenses, continuando aqui, que mais que o apóstolo Paulo diz nessa carta linda? Ele diz: eu prossigo para o alvo. Você tem prosseguido para o alvo? Você tem prosseguido para aquilo que você já conquistou em Deus? Você tem prosseguido? Você tem prosseguido em servir ao Senhor? Você tem prosseguido em adorar ao Senhor? Você tem prosseguido com um coração íntegro na presença do Senhor? Ou você ainda tem lembrado das coisas passadas? Ou você ainda tem lembrado de onde que Deus te tirou? Você tem lembrado ainda lá de Sodoma, lá de Gomorra? Você tem lembrado do Egito? Não, Deus tirou o seu povo de lá. Deus fechou, abriu o mar vermelho e fechou após eles terem passado, dizendo: não volte para lá mais, lá não é seu lugar. Prossegue para a carreira que eu te chamei, prossiga para o propósito, prossiga para o chamado, prossiga para a vida eterna. Louvado seja Deus. E ele diz: prossigo para o alvo. Todo o povo de Deus tem um alvo, os cristãos têm um alvo. Esse alvo é o céu, esse alvo é o prêmio que Deus tem para nós, é a coroa de glória que Deus tem para nós. Mas para isso precisamos prosseguir. Quantas pessoas paradas no meio do caminho, quantos irmãos parados no meio do caminho, desanimados, frustrados com a igreja, frustrados com Deus, frustrados com o Senhor. Não, meus irmãos, deixe essas coisas para trás, prossiga para o alvo, prossiga para o prêmio que Deus tem para você. Paulo diz: olha, eu prossigo porque ela tem um prêmio. A soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem uma coroa de glória te esperando, tem uma coroa de justiça. Não desista, faça como Paulo. Ainda que nós não somos perfeitos, ele diz: eu não sou perfeito, mas eu prossigo para alcançar. Eu preciso alcançar minha salvação. Minha casa precisa alcançar a salvação. Não desista, Deus é fiel, Deus te ajudará. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas aqueles que prosseguem, Deus também estará com eles. Deus dará força. A Bíblia diz em Isaías 40, Deus dará força ao que está cansado, aquele que não tem nenhum vigor. Deus dará graça para você levantar, para você se colocar de pé e prosseguir seguindo ao Senhor. Eu quero orar por você nesta manhã, nesse dia, para que você possa receber esta palavra e ser edificado por esta palavra. Deus está contigo, Deus está com sua casa, Deus quer que você sirva a Ele, creia nele
e não desista da caminhada, porque no final tem um prêmio. Bendito seja Deus. Tem um prêmio que é vindo do próprio Deus. Quero orar por ti. Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que vão ouvir esta palavra, que esta palavra entre no coração deles, meu Deus, que eles possam ser cheios da tua graça, que eles possam ser cheios, Senhor, da virtude do Senhor. Encha eles do teu Espírito, encha eles do teu poder, Senhor, enche eles de sabedoria, Pai, enche, Senhor, de revelação que vem do céu, para que eles possam, Deus, prosseguir na caminhada. Em nome de Jesus, eu te abençoo com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus!